7h38. A pesquisa Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no contexto da Covid-19, realizada pela Fiocruz em todo o território nacional, aponta que a pandemia alterou de modo significativo a vida de 95% desses trabalhadores. Os dados indicam que 43,2% dos profissionais de saúde não se sentem protegidos no trabalho de enfrentamento da Covid-19. E o principal motivo para 23% deles está relacionado à falta, à escassez e à inadequação do uso de EPIs. 64% revelaram a necessidade de improvisar equipamentos. Para detalhes sobre esse estudo, vamos conversar ao vivo com a pesquisadora da Fiocruz e coordenadora deste estudo, Maria Helena Machado. Bom dia, Maria Helena, seja bem-vindo à Sagres. Bom dia a todos, bom dia a todos da rádio e do sistema Sagres aí em Goiás. Muito obrigado pelo convite. Maria Helena, esse resultado desse estudo, ele trouxe alguma surpresa ou já era de se prever com toda essa situação que a gente tem vivido, de falta de equipamentos, já em alguns locais de medicamentos, inclusive de medicamentos básicos? Teve alguma surpresa esse estudo? Esse estudo nos levou a várias surpresas, né? Eu acho que primeiro, do ponto de vista, quando você pensa a força de trabalho e saúde no país, eu diria que não teve surpresa, né? Eles estão, uma parte significativa dele em trabalho temporário, sem segurança no trabalho do ponto de vista de direitos trabalhistas, né? O multiemprego, né? Jornadas longas de trabalho. Então, tudo isso não é novidade, mas a novidade para nós, uma novidade triste, é de que esses trabalhadores estão no limite deles. Nós trabalhamos e analisamos dados desde o início da pandemia. Percebe claramente que esses profissionais já vinham com problemas de cansaço, excesso de trabalho antes da pandemia, e a pandemia exacerbou essa situação grave, né? Então, hoje, a gente percebe um contingente de profissionais, né, de nível superior, nesse caso, pesquisa nesse momento, analisando esses profissionais, sem exceção de nenhuma profissão, todas elas demonstram cansaço, esgotamento, exaustão, né, medo de contaminação, com muitos problemas físicos e mais ainda com problemas na área da saúde mental. E aí nós estamos falando de distúrbios delicados, né? A pessoa não consegue repousar, descansar, ter esse sentimento de felicidade, de que as coisas vão mudar, né? Acreditar no futuro. Tem uma relação fortíssima de medo da contaminação. E como foi dito inicialmente, uma grande questão é a relação com a falta. No início tinha falta de equipamentos, né, de proteção individual. Depois tem uma fase, né, da pandemia, de que é a escassez. Você tem equipamento, mas ele é escasso, ou seja, eu não posso trocar o equipamento quando assim for necessário, né? Há uma escassez dele. Então, isso é uma queixa constante dos profissionais de um modo geral em todo o país, né? E a outra coisa é a questão da inadequação desse equipamento. Muitos equipamentos, eles são de tamanho em conformidade com o tamanho do trabalhador, né? Há um volume grande de trabalhadores obesos, né? Que não dá a eles a segurança de que de fato eles estão protegidos. Mas tem outras questões também graves, né, que os trabalhadores demonstram na nossa pesquisa. Nós estamos conversando com a pesquisadora Maria Helena Machado, ela que é pesquisadora da Fiocruz e coordenadora, portanto, desse estudo sobre a condição aqui dos profissionais da saúde. Celede Alves, retoma seu som, questionamento aqui para
Maria Helena. Depois eu vou tentar te explicar, Sileide, mas ainda não consegui entender porque que quando temos mais pessoas numa ligação, uma delas que não está falando, o Skype começa a dar muito ruído dela, não sei porquê. E eu sei que não está com tanto barulho aí, mas o Skype vai subindo assim o volume e quando você vê não dá para ouvir a outra pessoa que está falando. Eu vou te mostrar, mas não vou saber te explicar porquê. Aí o Skype tem que nos explicar. Sileide, a Maria Helena... Não, mas tudo bem. Maria Helena, você disse no começo da sua fala que se surpreendeu com vários pontos da pesquisa. A gente que está de fora, né, e acompanhando as informações pelo noticiário de rádio e TV, a gente tem essa impressão de que a vida não está fácil para quem está na linha de frente, né, com o estresse provocado tanto pelo risco de contaminação quanto pelo excesso de pessoas doentes e pelo convívio, né, com essas dores todas, o luto. Isso, de que forma isso afeta a saúde desses profissionais? Afeta brutalmente, né? Porque, veja bem, o profissional de saúde, ele já é um trabalhador especial. Nós não estamos falando de qualquer trabalhador, nós estamos falando daquele que cuida da nossa saúde. Então, nós chegamos ao hospital, ao ambulatório, né, a qualquer lugar que presta atendimento, geralmente sentindo alguma coisa e sofrendo de algum mal que, portanto, precisa da atenção desses profissionais. Então, eles estão o tempo todo em severas dificuldades de atendimento. Não é muita gente, atendimento é forte, né? O estresse é constante na área da saúde. Na pandemia, essa situação ela vai ao limite, né? E cada vez mais, porque o prolongamento da pandemia no país é alguma coisa assustadora, né? Então, nós viemos desde março, abril, né, iniciando um processo de sofrimento, né, de perdas muito grande entre os profissionais de saúde, eles contaminados, afastados do trabalho, e muitos deles foram a óbito. Isso é muito sério. Junto com isso, nós temos uma pandemia de que no mundo inteiro ainda se busca qual é a etiologia dessa doença, o que acontece com ela, qual é o caminho dessa doença no país e na própria saúde de cada um. Então, eu diria que o desconhecimento da doença, né, a demora, até que foi muito rápido do ponto de vista científico, mas para a população e para os profissionais de saúde, a demora da vacina chegar ao mundo, né, e chegar ao Brasil, também traz muita angústia, né? E quando a gente fala em pandemia, nós estamos falando de milhares e milhares de atendimento, todos ao mesmo tempo, e muitos deles extremamente graves, que exigem UTI, intubação e todo o sofrimento que passa o profissional que tem que dar conta daquele momento e da população acometida, sofrida, desesperada com o seu familiar. E junto com tudo isso, nós temos que pensar que os trabalhadores já vinham com sobrecarga de trabalho. Então, a pandemia afastou parte desses trabalhadores por problema de saúde, por comorbidade, por questão de idade e também contaminação. E muitos chegaram a óbito. Então, esses profissionais que hoje estão na labuta, estão na luta contra a doença e salvando vidas, eles estão também com sobrecarga, trabalhando para outros colegas que também estão com problema de saúde. Então, a sobrecarga eu diria que ela é brutal. Brutal, e o sofrimento, a dor, a tristeza tomou conta dos trabalhadores em todo o país. Eles agora estão imunizados, né? Eles já tomaram a vacina. Eu queria saber o seguinte, antes dessa imunização, qual a porcentagem deles que se contaminou com o vírus? Olha, antes essa contaminação ela vem acontecendo ao longo de meses, né? Então, a vacina chegou, né? Os resultados dessa imunização, nós vamos ver daqui a pouco. Mas é extremamente preocupante que um quarto dessa população, aproximadamente um quarto do contingente de trabalhadores da saúde, foram contaminados, né? E muitos deles
foram chegar ao óbito, né? Então, esse medo, esse pânico se alastrou no contingente de profissionais. E há também uma preocupação que, mesmo com a vacinação, é preciso muita cautela, muito cuidado, né, para que eles não tenham nenhum problema de saúde, inclusive contaminação, né? Mas, com certeza, melhorou bastante. Eu acredito que a gente está com uma pesquisa em andamento, né, uma outra pesquisa, que nós vamos revelar como é que, depois da vacinação, como é que está a situação. Mas sabemos ainda que dentro do contingente de trabalhadores que nós estamos falando aí, incluindo todos os trabalhadores da saúde, do médico ao que cuida da faxina, da limpeza, dos ACS, dos ACE, então há um contingente ainda por vacinar. Não toda a população de profissionais de saúde do país está vacinada, está em processo de vacinação. Bom, há relatos, e esses relatos são proporcionalmente assim, consideráveis, de violência por parte de familiares e até mesmo de vítimas? A pesquisa ela não trabalha, não tem o dado em relação a, por exemplo, violência familiar, mas a gente vê com clareza, Gleide, que tem... violência dentro das unidades, assim, esses trabalhadores serem vítimas de violência na unidade, por pacientes que estão nervosos, familiares. Sim. Na verdade, essa situação de violência contra o profissional de saúde nas unidades, nos hospitais, ela já é denunciada em outras pesquisas que fizemos, né, e muitos pesquisadores têm estudado a violência, ela já é, de certa forma, infelizmente, corriqueira, né? A população usuária, os familiares da população usuária, e muitas vezes por conta de frustração, não consegue ser atendida na hora e como eles gostariam, a demora por atendimento muitas vezes gera essa agressão. Mas eu te digo que hoje essa agressão ela extrapola a agressão verbal, né? Geralmente verbal, ela extrapola o ambiente do trabalho. Ela caminhou para o trajeto casa, trabalho e trabalha casa. Em relação, por exemplo, o transporte coletivo, né? Aí eles ficarem no ponto do ônibus, perto do hospital a qual ele atua, ele ser rejeitado, a população ter medo dele e ter uma relação de rejeição e muitas vezes de discriminação que magoa muito o trabalhador. E lá na comunidade, no bairro onde ele mora, a vizinhança também leva ele sentir discriminado. Eu diria que hoje, infelizmente, essa questão da discriminação e da violência, às vezes verbal, a grosseria com esses trabalhadores, não está só no âmbito do atendimento na esfera ambulatorial hospitalar. Ela tomou a dimensão da rua, né? Do trajeto, como eu disse, do trajeto para casa, do trajeto da casa para o trabalho e na vizinhança. Ou seja, muitos deles fazem o seguinte comentário: nós somos vistos como carregadores do vírus, porque nós fazemos o atendimento. Então, isso para eles é uma coisa muito pesada, né? É forte isso, e a gente vê essa situação indiscriminadamente. Não importa qual é o profissional, eles se sentem assim. Então, eles não são vistos como heróis, como se romanticamente fala, né? A imprensa fala, todo mundo aí, quando quer elogiar, chama eles de heróis. Na prática, eles não são tratados dessa forma. Na prática, não, eles não são tratados. Eles pode ser que a população, o estudo não faz uma enquete com a população. Nós estamos falando da percepção do profissional com a população. E o sentimento é de que eles não são, eles são meio que rechaçados pela população. Mas o desrespeito maior e talvez o sentimento de que eles não são respeitados, não são valorizados, passa muito mais pelo comportamento da população. Então, quando a gente percebe manifestação que precisa, vamos continuar na rua, vamos continuar sem máscara, não vamos usar máscara, a questão do distanciamento, né? Festas clandestinas que se está vendo, aglomerações no país inteiro, isso é muito grave. Para eles,
a percepção do profissional é de que nós não somos valorizados. Quer dizer, ninguém pensa naquele trabalhador que está lá sofrendo e tendo que dar muitas vezes a vida dele para salvar a vida daquele que muitas vezes não teve cuidado. Então, esse sentimento de empatia que a população tem que ter, demonstrar para os trabalhadores, eu vou me guardar, eu vou me resguardar, eu vou me proteger para que o meu familiar não adoeça, meus amigos não adoeçam e de que eu não preciso ir para o hospital. E aí, com isso eu preservo, eu deixo de procurar o sistema de saúde, porque observar que esses trabalhadores estão no limite deles. É importantíssimo que esse momento aqui, na comunicação das SAGs, que a gente possa falar isso. Os trabalhadores estão no seu limite. Por favor, que toda a população observe isso. Veja esse trabalhador que está lá no serviço, está lá no hospital, no ambulatório, nas UPAs, né? Eles estão sofrendo, estão cansados, exaustos, com medo de ser contaminado e com medo de não dar conta do recado, né? Ou seja, de fazer um atendimento de qualidade, com calma, tranquilidade, né? A essa população. Então, vamos reduzir esse número de contaminados, vamos reduzir essa situação de crise absoluta que o sistema está. O caos e o limite do sistema de saúde está dado, né? Não é à toa que nós estamos aí com toda uma proposta de fechamento dos serviços não essenciais. Mas não podemos esquecer que nós estamos falando que o maior risco dentro do sistema de saúde está com os trabalhadores da saúde. É preciso ficar atento a isso que nós estamos falando. Eles estão no limite deles, eles precisam ser preservados, protegidos e, acima de tudo, que a população, todos nós, né, que estamos sadios, acreditamos e a gente tem que dizer para eles muito obrigado pelo trabalho e que nós vamos nos proteger, nós vamos ter cuidado para que diminua o seu esforço e sua atividade tão pesada e tão essencial a toda a população do país. Rubens. É isso, doutora. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um ótimo trabalho para a senhora aí. Muito obrigada. Bom dia. Conversamos aqui com a pesquisadora da Fiocruz, Maria Helena Machado. Destaque a íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.